o restaurante cheio, praticamente sem japoneses nas mesas, e todos eles comendo de hashi, com palitinho. Além das imigrações patrocinadas pelo Estado, o Brasil recebeu imigrantes que buscavam uma terra livre das guerras, da falta de oportunidades e da opressão política ou religiosa. Diversos povos árabes e judeus vieram se juntar a este caldeirão de raças e nacionalidades que é o povo brasileiro. Da Turquia, da Síria e principalmente do Líbano, vieram os árabes, em diversas ondas de imigração. Desde o século XIX, espalharam-se por todo o país, trabalhando em geral nas cidades brasileiras como comerciantes. A população de libaneses e seus descendentes no Brasil é hoje maior do que a do próprio Líbano. E já estou vivendo no Brasil mais do que em Líbano. Então já fiquei... segunda pátria nossa aqui. Amo o Brasil do mesmo jeito de Líbano. Não tem diferença. No começo foi duro. Sofri, não sabia falar, não entendia, mas depois, quando acostumei a aprender a língua, não ficou nada difícil para mim. No começo, um pouco difícil, mas com o tempo você começa a se adaptar, porque o povo recebe bem, você é bem aceito aqui, de um lado. De outro lado, como aqui tem também muitos libaneses que a imigração já tem 130, 150 anos, aí isso vai facilitando mais e você tem também seu ambiente dentro desse mundo maior. O Brasil, na verdade, é um país maravilhoso que recebeu a gente com braços abertos. Os libaneses, geralmente, se sentem melhor no Brasil. Então, por isso, já deixaram de fazer uma história isolada. Eles fazem parte da história do Brasil. E eu, como libanês, imigrante no Brasil, quero fazer parte dessa história. Os amigos acham que de vez em quando andam em alguma sua no Brasil, acham que está no Líbano mesmo. Porque a facilidade do brasileiro também se adaptar com o estrangeiro e misturar, isso deixa o estrangeiro sentir cada vez que está no país dele. A terra da gente não é onde nasce. A terra da gente, a pátria da gente é onde vive bem, é onde sente bem. Sobre a presença judaica no país, de acordo com os historiadores, a presença judaica no país começou na época colonial, ou seja, cristãos novos que vieram para cá escondendo o seu judaísmo. Em Recife, no estado de Pernambuco, os judeus fundaram duas sinagogas. A mais conhecida, Sur Yisrael, em hebraico. Uma sinagoga que ainda existe. Aqui no Brasil existe um pluralismo que funciona. Um respeito pelas diferenças étnicas e culturais. O respeito pelas diferenças
é algo que o judeu respira no próprio ar. E a brasilidade significa viver de acordo com suas próprias tradições, valores culturais e religiosos, sem perder visão da sociedade como um todo. Eu acho que a bagagem que nós recebemos dos pais, ela é muito diferente da bagagem que a gente recebe do país onde a gente nasceu. Então, apesar de eu carregar essas culturas comigo, e respeitar elas e dar valor para elas, acho que eu dou mais importância para a minha cultura como brasileiro. Então, por exemplo, eu gosto muito da música brasileira, eu gosto de samba, eu jogo capoeira. E eu procuro passar para os meus alunos sempre como ser um bom cidadão brasileiro e usar tudo que a gente aprende no judaísmo, na Torá, para o bem do nosso país. Usar a alegria de ser brasileiro, o humor de ser brasileiro, para ter um judaísmo alegre e usar tudo que eu aprendo no judaísmo para ser um bom cidadão brasileiro dentro da comunidade judaica e também na comunidade brasileira em geral. A pluralidade étnica e cultural que sempre caracterizou a vida brasileira permitiu que os valores, hábitos e costumes dos imigrantes se fundissem à nossa cultura e contribuíssem ainda mais para o seu enriquecimento. O termo brasileiro se tornou quase sinônimo de mestiço. Os judeus no Brasil fazem questão de viver como brasileiros. Em primeiro lugar, porque a brasilidade significa viver de acordo com suas próprias tradições, valores culturais e religiosos, sem perder visão da sociedade como um todo. Nós somos libaneses de natureza, mas vivemos no Brasil. A gente ama do mesmo jeito. A segunda não tem, como dizem em árabe, este aqui é um olho, esse outro. Hoje, até o japonês já deixou de ser japonês no Brasil. O alemão também quase deixou de ser alemão. Então estamos num caminho, somos defensores de uma cultura brasileira independente e firme.